13 de maio, quando a gente, pelo menos, estudava, era a data. Princesa Isabel libertou os pretos. Isso. Mas dos últimos... Isso. Na última década, essa data praticamente sumiu. Assim, do calendário. Eu não vejo nenhum preto falando do 13 de maio. Não, mas... é isso. É o 20 de novembro. Inclusive, o 20 de novembro. o 13 de maio faz parte de uma exposição que eu levo para as escolas, que chama Expo o Dia Seguinte. Que a gente tenta passar para os alunos algo que eu descobri. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa negra que sempre questionou a minha história. E eu cresci com aquela ideia. Por que os negros moram na parte pobre? Isso nunca me foi explicado. Então, quando eu cresci, que eu entendi que a abolição, dia 13 de maio, os negros foram libertos, mas sem nenhum tipo de indenização, simplesmente rua. Quero todos vocês na rua. E aí Esse daqui vai pagar aluguel. Tipo assim, eles foram jogados na rua, os seus fazendeiros disseram, já que eu não tenho poder sobre vocês, eu quero vocês fora de minhas terras. Então eles sobem para os morros e surgem as primeiras favelas do Brasil, que justifica hoje o porquê que as favelas, em sua maioria, são as pessoas pretas e pardas. Então, eu não soube disso na minha infância. Eu nunca consegui entender por que os ricos estão na parte boa, são fazendeiros, são donos de condomínios, e os pobres estão um em cima do outro. Então, a Expo, dia seguinte, a gente fala sobre isso. A gente explica mais ou menos, tem um contexto histórico que a gente passa para os alunos, que a gente não comemora o 13 de maio, apesar de ter sido uma data importante, mas foi a partir dali que começaram a tentar apagar a nossa história. Porque, assim, sequestra-se os negros, traz para o Brasil para construir o país. E aí, quando não se tem mais controle sobre ele, vamos tentar matá-los. Tanto que os negros, até hoje, eles morrem e aí tem todo você tem que provar que ele foi morto injustamente, ele tem que provar que... E naquela época, morria-se mais ainda. Então, desde aquela época, desde 3 de maio de 1888, que existe uma forma de querer desvalorizar a vida da pessoa negra. Então, a gente comemora o 20 de novembro porque o Zumbi dos Palmares ele é uma referência de resistência e luta. Zumbi, ele nasceu livre, ele foi criado por um padre, e com 15 anos ele vai para o Quilombo. Qual é a pessoa negra hoje que sai da sua zona de conforto e vai defender os seus? Então, o Zumbi foi essa pessoa. Ele saiu do convento, da igreja, e foi para o Quilombo para poder defender o seu povo e lutou dentro do Quilombo até os seus 40 anos, quando ele foi morto. Então, a gente tem essa referência. Zumbi dos Palmares teve um ato heróico de luta pelo seu povo. E o 13 de maio a gente não comemora porque a gente vê que, assim, houve uma liberdade forçada. Isabel não libertou porque falou, eu sou boazinha, amo vocês e quero o bem de vocês. Houve essa liberdade forçada e a partir dali o povo preto começou a lutar por si mesmo, nós por nós. Né? Então esse é mais ou menos a minha explicação do 3 de maio. E aí você visita as escolas para falar sobre isso? Sim, nós estamos indo até as escolas justamente fazer esse contexto histórico, contar um pouco, porque assim, dentro desse contexto a gente fala que os imigrantes, eles vieram para cá e eles receberam terras. Eles tiveram direito a terras. Os negros, em 1850, foi feita uma lei que proibia os negros de ter terras. Então, hoje você vê a pessoa falar assim, minha avó era italiana, minha avó sofreu também quando veio para o Brasil. Mas ela sofreu tendo terra, tendo animal, tendo uma remuneração. Então, existe sim, os imigrantes vieram para cá em umas condições um pouco menor, mas algo foi oferecido para eles. Tanto que as nossas estatísticas hoje de desigualdade é contra o povo preto, não é contra o povo imigrante. Os imigrantes conseguiram sobreviver de lá para cá. O povo preto está sendo injustiçado até hoje. Mas aí, eu acho que tem um ponto que é importante a gente esclarecer para a nossa audiência, que é o seguinte, por pior que tivessem sido as condições dos imigrantes europeus e tudo mais que vieram para o Brasil, o Estado brasileiro e as leis brasileiras nunca trataram eles como objeto. Como objeto. E foi o que aconteceu com a população negra. Sim. Que se você é um objeto, logo passível de comercialização. Exato. Foi o que embasou o tráfico de negreiro, venda de pessoas e tudo mais. E assim, por pior que tivesse sido a condição
E aí aqui não é campeonato de história triste, Não, que é assim, a gente respeita a história de todo mundo. De todos. Mas só que o Estado brasileiro tem uma dívida com a população preta em função daquilo que foi feito historicamente. Sim. É isso que a gente está discutindo, não é, a gente reconhece a importância da contribuição todos. de cada comunidade, de todo mundo. Sim. Mas o que está em questão aqui é isso. Então, uma coisa que a gente discute e que é uma conquista importante do movimento negro, porque até o 13 de maio também é uma conquista do movimento negro, mas a história oficial tentou apagar e subverter. Sim, porque, sim. assim, quando a gente lê o Clóvis Moura em Rebeliões da Senzala, ele mostra que a quantidade de rebeliões, de levantes que teve no Brasil. Havia os abolicionistas época, também. Como era enorme. Então era uma questão de, assim, a escravidão acabaria. A elite, com a elite controlando ou sendo controlada. E aí a elite preferiu, ela conduziu o processo e fez essa abolição tipo pós-ditadura, né? Vamos fazer lá Isso. Tipo proclamação da República. Proclamação da República, quem fez era um monarquista. Acho que o Deodoro, né? Monarquista. Só que fizeram aquilo porque se não faz a elite, o povo faz. Então a preocupação ali naquele período era de o Brasil não virar o Haiti.